Olá, amigas gestantes, sejam bem-vindas para mais uma aula Futuras Mamães, Mamães a Bordo. Hoje vamos falar de um tema bastante importante. Qual a função do acompanhante de parto? Quem é essa pessoa? Qual a função dele no momento do seu parto? Qual a função dele durante a sua gestação? Então, eu já vou te falar uma coisa. Convida o seu acompanhante de parto para assistir essa aula com você. Se você não sabe ainda quem é, tudo bem, não tem problema. Depois, no momento certo, ele vai poder, ou ela, enfim, poder acompanhar essa aula. Mas você que sabe que é o seu marido, o seu parceiro, a sua mãe, a doula, não importa. Convida para assistir essa aula com você, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua gestação. Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho muito conteúdo, muitas estratégias e técnicas que eu vou ensinar para você e para o acompanhante de parto, técnicas que vão favorecer para que você tenha um parto sem medo, sem sofrimento e com muito mais amor e tranquilidade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cíntia Soucar, eu sou psicóloga perinatal, sou terapeuta e ajudo você, gestante, a ter um parto sem medo e sem sofrimento. Então, eu já te convido para você se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Eu ensino muitas técnicas para o período gestacional, para o momento do parto, para o pós-parto e também, como na aula de hoje, ensino técnicas fundamentais para o acompanhante de parto. Então, curte já esse vídeo. Se você quiser deixar um comentário, eu respondo também aqui para você e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua gestação e no seu trabalho de parto. Vamos lá, amiga gestante, para mais uma. Então, a maioria das vezes, quem é esse acompanhante de parto? O acompanhante de parto, geralmente, você que vai escolher, mas geralmente ele é o marido ou ele é o companheiro, a pessoa que é o pai dessa criança, na maioria das vezes, mas nada impede que esse acompanhante pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, pode ser uma doula e tá tudo bem também. Mas é importante, quando a gente fala acompanhante de parto, não é a pessoa que vai estar na hora do parto e pronto. Não. Primeiro conceito fundamental, acompanhante de parto é uma função extremamente importante. É alguém que vai ter que estudar com você. Amiga, presta atenção, alguém que vai ter que estudar com você. Entender sobre o parto, sobre fisiologia, sobre técnicas, porque eu vou ensinar isso até o final da aula de hoje. É alguém que vai ter que estar acompanhando essa gestação com você. E no momento do parto, isso vai apenas se concretizar apenas com um desfecho muito gentil, saudável, respeitoso, que é a hora do nascimento do seu bebê. Mas o acompanhante de parto é aquela pessoa que vai estar com você durante a gestação, vai te acompanhar. Por quê? É obrigatório que essa pessoa esteja comigo na gestação? Já imagino que vocês devem estar pensando, mas o meu marido não pode, a minha mãe também não, eles não estão só na hora do parto, não durante a gestação. O que eu sempre falo, quanto melhor a preparação, melhor os resultados. Isso vale para tudo na vida. Tudo que a gente se prepara mais, a gente tem mais chances de ter sucesso, não é verdade? No parto não é diferente. No parto é a mesma coisa. Quanto mais vocês se prepararem para esse momento, você e o acompanhante de parto, mais chance de você ter um parto sem medo, sem sofrimento, um parto calmo, um parto gentil, um parto tranquilo e bem sucedido. Então, a preparação é fundamental sempre na vida. Pode dar certo sem se preparar? Pode. Eu, em todas as situações da minha vida, eu prefiro me preparar. E é claro, nas vezes que a gente não se prepara, porque nós somos seres humanos, a gente vê também a qualidade dos resultados, não é verdade? Mas o parto é uma coisa, você sabe, tem uma data, uma provável época possível para acontecer. Então você pode se preparar. A gente não sabe o dia exato, mas você sabe quanto tempo falta, quanto tempo tem, quanto já se passou. Então você pode sim se preparar. Então você se preparando, o seu acompanhante de parto, mais sucesso o seu parto vai ter. Entenda isso. Agora, por que eu acho importante esse acompanhante assistir a aula? É importante, gestante, que eles entendam. Eu vou me referir a eles porque a maioria das vezes são os maridos, companheiros, mas vale também se for uma mulher que vai estar te acompanhando. Mas é importante que eles entendam o que você está passando. Apesar de que é você que está carregando esse bebê, é você que está passando todas essas mudanças físicas, emocionais, fisiológicas, mentais, espirituais, apesar que é você, isso diz respeito ao pai da criança também. Esse bebê é
fruto dessa união. Então é muito importante que quanto mais ele se inteirar, entender o que você está sentindo, entender como que vai evoluir todo esse processo e entender a influência que isso pode ter, determinar no seu bebê, no seu filho, na sua filha que está para nascer, ele vai com certeza se empoderar muito mais e querer participar desse processo muito importante. Então, primeira coisa que é importante, que você saiba, gestante, imagina, se você sabe, ótimo, mas é importante que esse acompanhante saiba também. O momento da gravidez é um momento de mudanças gigantescas a nível físico, fisiológico, mental, espiritual, de todas essas áreas, as mudanças são muito grandes na vida de uma mulher. Primeiro, em termos de fisiologia do seu corpo, o nível de hormônios que aumentam nessa fase que você está é muito grande. Eu não vou entrar aqui em nomes técnicos de hormônios para não confundir a cabeça de vocês e também porque não é necessário que vocês saibam. Tem outras aulas que eu falo especificamente sobre o nome dos hormônios, mas o que não é o foco dessa aula. Mas o que é importante saber é que essa oscilação do nível hormonal é muito grande numa mulher gestante. E como a gente sabe, pela neurociência, pela medicina, pela psicologia, o sistema de regulação dos hormônios, ele é profundamente ligado com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, dependendo qual hormônio você está liberando mais ou menos, as suas emoções estão sendo afetadas. Então, o que significa isso? Você tem que tentar regular esse nível de hormônios, equilibrar. Mas vocês vão perguntar, mas Cíntia, como que eu equilibro o nível de hormônios? Você não precisa se preocupar, você equilibrando as suas emoções, os seus hormônios vão estar equilibrados na medida certa que você e seu bebê precisam. Agora, por que é importante que o acompanhante de parto saiba disso? Porque ele tem que garantir, juntamente com você, não que seja a função dele, se for seu marido, seu companheiro, seu parceiro, a função dele é tão importante quanto a sua, de propiciar um ambiente saudável, um ambiente onde diminua o máximo possível o número de estresse, de preocupações, de brigas, porque quando você está nesse nível de briga, de preocupação, de estresse, de discussão, o pico dos hormônios, adrenalina, cortisol, sobem lá em cima. Isso vai desregular o seu funcionamento, o seu e afetando o seu bebê. Então, quanto mais você cuidar das suas emoções, melhor para a sua saúde física, emocional e para o seu bebê também. Porém, você não é responsável sozinha por isso. Entenda, o acompanhante de parto, aquela pessoa que vai estar lá com você na hora do parto, sendo provavelmente o seu marido, é importante que esteja também com você durante a gestação, ajudando, propiciando quanto mais momentos de tranquilidade, de paz, de harmonia, de relações saudáveis, conjugais, familiares, melhor. Tudo isso influencia na hora do seu trabalho de parto. A nossa mente é muito complexa, vocês sabem, eu sempre falo isso, mas quando você aprende a chavinha, quando você aprende a controlar a sua mente, as suas emoções, a sua vida vai tomar outro rumo. Em termos de gestação e parto, o que você tem que aprender é um exercício diário, exercício de respiração, de meditação, como eu sempre ensino aqui. Quanto mais exercícios para você equilibrar as suas emoções, os seus hormônios vão estar equilibrados, isso vai facilitar o teu parto. Lembrando que você não está sozinha nessa, ou pelo menos não deveria estar. O seu acompanhante deve estar presente com você para garantir esse ambiente saudável. Então, isso é uma coisa fundamental. Agora, outra coisa que o acompanhante de parto tem que também garantir a você é ajudar você a refletir, entender, conhecer sobre o parto, sobre a fisiologia do parto, sobre o desenvolvimento do bebê na sua barriga, porque você é a mãe, mas provavelmente ele sendo pai, esse bebê também é dele. Quanto mais ele entender que você estando bem, a sua saúde física, as suas atividades físicas em dia, o seu peso, o seu equilíbrio emocional, mais beneficiado vai ser o seu bebê e mais o seu trabalho de parto tende a ser de uma forma gentil e suave. Então, acompanhante de parto, você tem uma função importante de ajudar a sua companheira a suprir todas essas questões. Então, ajudar procurando uma equipe médica especializada, que vocês confiem, uma equipe médica que compartilhe da mesma visão que vocês sobre o parto,
Qual a sua visão do parto? Ah, eu quero um parto normal, um parto natural. Não importa o tipo de parto que você quer, que forma você quer uma doula ao lado, você quer uma obstetriz, você quer esse parto no hospital, você quer esse parto em casa, você quer esse parto na banheira, não importa, importa que a equipe que você escolher tem que estar em conformidade com o que você acredita, com o que você quer. É claro, a gente não tem o controle absoluto, não é tudo que a gente quer que vai ser exatamente da forma que a gente planeja, mas a gente se organiza, procurando, escolhendo profissionais que vão nos rodear, que também tem a mesma visão, que acredite nas mesmas coisas, nos mesmos valores que a gente. Então, é fundamental que você, acompanhante de parto, esteja também em harmonia com a sua esposa, com a sua companheira, para vocês juntos fazerem essa escolha da equipe, essa escolha do local, a escolha como vai ser esse momento importante. Mesmo que certeza de 100% que vai ser como a gente planeja, a gente não tem, mas a gente tem o direito, a liberdade de sonhar, planejar, e as chances daquilo acontecerem quando a gente se organiza e planeja são muito mais altas, certo? Então, acompanhante de parto, o seu trabalho não começa no parto, começa agora na gestação, dando toda essa infraestrutura física, mental, emocional e às vezes até mesmo espiritual, dependendo da crença de cada um, para que a sua esposa, para que a mãe desse bebê, ela tenha todas as condições mínimas, né, necessárias para que esse bebê venha ao mundo de uma forma muito harmoniosa e tranquila. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você. Acompanhante de parto, você tem que entender, o seu papel é muito fundamental nesse momento de vida. O que eu costumo dizer, existem duas grandes chances na vida de nós, mulheres, em geral, de pessoas, mas nós, estou falando aqui mulheres gestantes, da gente se evoluir, da gente crescer como ser humano, da gente superar as nossas limitações, da gente desenvolver o nosso potencial, da gente ter muita humildade para a gente enxergar as nossas limitações, para não dizer os defeitos, mas para a gente enxergar as nossas limitações e para a gente superar, para a gente amadurecer, para a gente se construir e se reconstruir o tempo todo. A gente tem duas chances grandes, na minha opinião, são as maiores chances da vida que a gente tem oportunidades de evoluir como mulher e como ser humano. Quais são essas duas oportunidades? A primeira, quando a gente encontra um verdadeiro relacionamento afetivo. Quando vocês encontram uma pessoa, é a primeira delas. Eu já vou explicar. Aguardem. A segunda é quando você se torna mãe, através dos seus filhos. Você vai ter a capacidade de desenvolver muitas questões suas também de evoluir como ser humano. Vou explicar um pouco melhor isso. Porque eu digo que essas são as principais chances da vida da gente evoluir como ser humano. A gente entenda, gestante, a gente evolui sempre em relações sociais com os outros. Por quê? Porque a gente com a gente mesmo, tá bom, eu digo que a gente se vira com a gente, cada um com seus problemas, cada um com seus desafios, mas a gente se vira. Mas quando a gente vê pessoas envolvidas, seja seu parceiro, seja os seus filhos ou outras pessoas, são oportunidades porque inevitavelmente a gente vai entrar em choque, a gente vai entrar em desavenças, a gente vai entrar em diferentes opiniões e são nesses momentos brilhantes que a vida nos dá para a gente refletir, para a gente ter humildade de pensar, será que eu estou certa? Será que eu estou abrindo mão? Será que eu estou ajudando a outra pessoa a também evoluir? Será que eu estou fazendo isso da melhor forma possível? Será que eu estou usando todos os meus recursos? Será que eu estou realmente certa? Será que o outro está certo? Talvez juntos a gente pode crescer mais forte. Então, isso são oportunidades que a vida dá da gente repensar. Então, primeiro, como eu falei, quando você encontra o seu parceiro, a gente está falando aqui do pai desse bebê, imaginando que ele vai ser o seu acompanhante de parto, é claro que é uma oportunidade difícil, mas é uma oportunidade única que a vida dá. Por quê? Nesse momento você está agora pronta, se preparando para trazer uma nova vida ao mundo, isso vai gerar muitos questionamentos, às vezes medos, insegurança dentro de você. Como, por exemplo, me fala se você pensa isso, será que eu vou dar conta de ser uma boa mãe? Como será que vai ser o meu relacionamento
com o meu parceiro, com o meu marido, depois que o bebê nascer? Será que eu vou conciliar as minhas atividades da maternidade com a minha carreira profissional? Será que eu vou conseguir dar atenção para o meu marido, para os meus filhos? Será que eu sou capaz de ter mais de um filho? Os pensamentos da gestante são muitos. Algumas têm a consciência disso, outras ainda não têm a consciência. Essa consciência chega depois que acontece. Não importa, não tem certo ou errado. Mas, no geral, mulheres gestantes passam por esses questionamentos. E, inevitavelmente, quando o seu bebê nascer, as coisas vão mudar. A gente muda de papel. Você vai passar do papel da conjugalidade para o papel da maternidade, da parentalidade. Você vai continuar sendo esposa, mas você vai ser também mãe. Você deixa de ser apenas a esposa para se tornar mãe, para se tornar pais. Essa mudança da conjugalidade para a parentalidade, às vezes ela traz muitos desafios e são oportunidades da gente repensar e não apontar o dedo para o outro, da gente pensar o quanto depende de mim, o quanto eu estou certa, o quanto ele está certo, o quanto juntos a gente pode ser os melhores pais do mundo. Eu estou falando tudo isso porque isso é importante lá no acompanhante de parto, porque todo esse tipo de pensamento, de questionamento, você faz agora. Se você fizer agora e refletir, mesmo que ainda você não é ainda uma mãe fisicamente, porque mãe você já tá lá dentro de você, mas ainda o bebê ainda não nasceu, mas você já está nesse caminho para se tornar a mãe concreta, física, real desse bebê. Esse tipo de questionamento em relação ao outro já pode ser feito desde agora, e quanto mais você trabalha a cabeça, como que você vai trabalhar a cabeça? Trabalhando assim, eu vou já refletir desde agora, eu estou conseguindo conciliar o meu papel de gestante com o meu papel de esposa, e se não tiver, tudo bem, faz parte, nós somos seres humanos, mas você, acompanhante de parto, você, futuro papai, quanto mais você suprir essas carências, ajudar, quanto mais juntos vocês estiverem, melhor vai ser o trabalho de parto, melhor vai ser a vida de vocês enquanto pais. Então, esses questionamentos têm que ser feitos já agora, sem culpa, sem peso, sempre acreditando, é a oportunidade que a vida me dá para eu evoluir, para eu crescer, para eu me superar. Isso em relação ao seu relacionamento, você gestante, com o seu parceiro. Em relação ao seu filho, a sua filha que está por nascer, é outro momento único que a vida dá. Por quê? Criança, todas nós fomos já uma criança, não é verdade? Criança demanda, se vocês já têm algum filho, vocês têm sobrinhos, vocês conhecem quem tem, a gente sabe, criança demanda atenção, demanda muitas coisas em relação a nós mesmas. Ser mãe, eu falo isso porque eu passei por isso, eu passo por isso, eu tenho filhos pequenos, filhos grandes, passei por isso, e ser mãe é uma excelente oportunidade de você olhar para você mesma e relembrar a criança que você foi, o quanto você sofreu. Não faça isso para o seu filho ou para sua filha, o que foi bom, todas as coisas boas que você aprendeu, você pode repeti-las, repita-as, isso é muito bom. Então é uma oportunidade que a vida está te dando para você fazer uma reflexão profunda da sua criança interior. E você, acompanhante de parto, também lembre-se das coisas boas que você passou como criança. Você tem sim a obrigação de repetir isso. E as coisas que não foram boas, você deixa para lá. O passado, você deixa para trás. Então, juntos, vocês pensando juntos, desenvolvendo o relacionamento entre vocês, desenvolvendo o relacionamento já com esse bebê, mais chances você tem de ter uma vida saudável, vocês, o seu bebê também, e mais ainda um parto saudável. Apesar de que vocês ainda não são pais reais eu digo porque o bebê não nasceu, vocês já são de certa forma pais. Acompanhante de parto, você tem obrigação, junto com a mãe desse bebê, desde agora, se é que vocês ainda não fazem isso, conversar com esse bebê. Coloque a mão na barriga, mamãe, papai, coloque a mão na barriga, converse com esse bebê, conte para ele ou para ela quem são vocês, o que vocês fazem, o quanto vocês estão esperando ansiosamente para que ele ou ela venha para esse mundo. Contem quanto amor vocês estão dispostos a dar, que vocês, mesmo que ainda não nasceu esse bebê, quantas coisas vocês estão dispostos sim a abdicar em prol desse bebê que está vindo aí, que vai nascer. Então, eu quero que vocês entendam, acompanhante de parto é muito mais do que simplesmente estar na hora do parto. Acompanhante de parto, você tem que participar ativamente dessa gestação, desde agora, conversando com esse bebê.
dando suporte para sua companheira, para sua esposa, para vocês juntos crescerem nessa gestação, crescerem enquanto casal, crescerem enquanto pais desse bebê que ainda nasceu, olhando isso como oportunidades para vocês se desenvolverem enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto pais, enquanto pai e mãe. É uma oportunidade incrível que a vida está dando para cada um de vocês. Então, vamos lá, vamos agora tentar relacionar tudo isso para você entender o seu papel na hora do trabalho de parto. Acompanhe de parto, entenda, a sua esposa está passando por mudanças muito grandes em termos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Quanto mais você der o suporte a ela, mais chance desse parto ter sucesso. Isso que vai acontecer, como que dá esse apoio? Então, se inteirando sobre o parto, se inteirando sobre a fisiologia, se inteirando da sobriação, eu ensino muitas técnicas de respiração, meditação para o acompanhante de parto, para ele estar lá lendo, falando, usando a fraseologia correta. Então, você tem que se inteirar disso. Outra coisa importante é que você acompanhe a sua companheira nesse pré-natal, entenda em que momento que esse bebê tá, em que fase ele tá, o que tá acontecendo com ele, aprenda junto com a mãe do bebê a conversar com esse bebê, a transmitir afeto, transmitir amor. Isso é muito mais do que estar simplesmente na hora do parto com a parturiente. Além disso, de você se inteirar, de você propiciar situações que possam trazer tranquilidade, paz de espírito, trazer também segurança em termos de escolha de hospital, de equipe médica. Além disso, você tem que criar um vínculo com esse bebê. Isso é fundamental. Todas essas técnicas que eu estou te ensinando vai ter um impacto muito grande na hora do nascimento. Porque uma gestante, quanto mais calma, mais tranquila, que ela passou essa gestação, muito mais chance dela estar assim também no momento do parto. As coisas são relacionadas, não acho que as coisas são desconexas. Se você teve uma gestação, você está tendo uma gestação tumultuada, confusa, com problemas, a chance do parto ser maravilhoso não são tão grandes. Pode acontecer sim, tudo pode acontecer. Mas se você está tendo um relacionamento bom com o seu parceiro, com o seu marido, se você está fazendo pré-natal físico, pré-natal emocional, que é isso que estamos fazendo aqui, se vocês, casal, vocês têm um bom relacionamento, se vocês têm também um vínculo já com esse bebê, muito mais chances de ter um parto bom vocês vão ter. Além disso, mais chances de vocês terem, de desenvolver todo o papel da parentalidade de pai e mãe da melhor forma possível. Ser pai, ser mãe, a verdade é que não começa lá na hora do nascimento, começa agora, enquanto você está grávida, ou melhor, quando vocês estão grávidos, já começa agora. Então, como eu disse, a vida dá duas grandes oportunidades para nós evoluirmos enquanto ser humano. Quando você tem um relacionamento verdadeiro, duradouro, honesto, é uma oportunidade grande da gente repensar sobre nós mesmas, sobre os nossos valores, sobre nossa filosofia, sobre nosso comportamento, sobre nossas ações. E outro momento grande que a vida nos dá é ao sermos mãe, é quando você tem um filho, olhando para aquele bebê, para aquele filho, isso vai remeter vocês olharem para a criança interior que vocês carregam, para a criança que vocês foram um dia. O que de bom vocês gostariam de dar para essa criança que está vindo ao mundo? Então, espero que tenha ficado claro, acompanhante de parto, a sua função é muito importante, de você dar todo esse suporte para a mãe desse bebê e juntos vocês garantirem saúde emocional, mental para esse bebê que está vindo ao mundo. Então, a minha lição de casa que eu vou deixar aqui para vocês: conversem, olho no olho, se entendam, reflitam juntos. Vocês estão juntos nessa? Vocês estão cada um fazendo o seu papel, um compartilhando com o outro o papel correto? Vocês estão preparando esse parto para ser da melhor forma possível? Vocês estão conversando com esse bebê? Vocês estão conversando entre si? Vocês estão aproveitando essa oportunidade de evoluir como ser humano? Vocês estão prontos para fazer a transição do papel da conjugalidade para a parentalidade? Então, a minha lição de casa é essa: conversem, olho no olho e façam essa reflexão. Eu vou deixar mais aqui um desafio. Quando eu bater nesse vídeo
20 pessoas falando, eu quero. O que quer dizer eu quero? Eu quero uma meditação guiada, específica para pai e mãe, coisas que eu só dou dentro do meu curso quando eu bater 20 comentários. Eu quero essa meditação. Eu vou fazer uma live, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, uma meditação guiada de empoderamento para pai e para mãe, coisa que eu faço exclusivamente para as minhas alunas dentro do meu curso. Então, divulguem essa aula, compartilhem, salva. Quando tiver 20, eu vou disponibilizar pela primeira vez, de forma inédita, uma meditação guiada para gestante e para o acompanhante de parto. Essa meditação é muito poderosa e vocês vão poder usar também na hora do parto. Então, escreve aqui embaixo, comente, eu quero. Batemos 20, espero que a gente bata muito mais. Eu vou liberar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acompanhante de parto, eu não tô aqui para defender mãe ou pai, não, eu estou aqui só para sensibilizar você, acompanhante de parto, do seu grande papel, da sua grande obrigação e da sua responsabilidade na gestação da mãe do bebê e também desse bebê que vai nascer. Mãe e pai, vocês são igualmente mães e pais desse bebê que está por vir ao mundo. Então, assumam a sua responsabilidade, cada um, e se ajudem. Aproveitem essa oportunidade que a vida tá para vocês se evoluírem como ser humano. Com certeza, tudo isso vai fazer com que o seu parto gestante seja muito mais tranquilo, gentil e respeitoso. Então, comente aqui essa aula, escreva eu quero, salve, compartilhe isso, ative o sininho das notificações. Toda semana eu trago muito conteúdo gratuito para você. Se inscreva no canal e até a próxima aula. Um beijo grande para todas vocês.